Bem, os amigos, no vídeo de hoje, que é uma sequência, pelo menos direta, dos dois vídeos anteriores, eu vou tratar um pouquinho do meu amado Sir John Henry Newman. Eu sou muito devoto dele, e assim, eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Às vezes, quanto mais eu admiro alguém, menos eu consigo falar ou escrever sobre essa pessoa. Então, por exemplo, os autores sobre quem eu menos escrevi, ou sobre quem eu não escrevi nada ou quase nada, paradoxalmente são os meus autores favoritos. Dois deles, os principais, são Maurice Barron e o José Geraldo Vieira. Gravar aquela aula sobre si de Maurice Barron foi um verdadeiro desafio para mim. E, no entanto, Maurice Barron está muito presente para mim. Eu estou aqui falando e olhando para a foto dele que eu tenho aqui na frente. E com o Sir John Henry Newman acontece algo parecido, embora eu tenha conseguido dedicar, acho que, 2 ensaios a ele. Sir John Henry Newman é uma figura central na minha vida. Eu comecei a lê-lo entre 2016 e 2017, mais ou menos. Como diz o Padre Penido, num grande livro em todo o mundo, não só na língua portuguesa, mas em todo o mundo. Nós temos esse privilégio de ter um grande livro dedicado a Sir John Henry Newman, escrito em português por um brasileiro, o Padre Maurício Teixeira Leite Penido. O livro é o Cardeal Newman, recomendo fortemente. O Padre Penido diz: enamorei-me dele. E para mim foi assim, o Newman se tornou uma referência na minha vida espiritual, no modo como eu rezo, na minha vida intelectual, no meu trabalho, em tudo, no modo como eu escrevo, no modo como eu leio, no modo como eu quero compreender as minhas próprias ações, a ação humana. Também um dia, se Deus quiser, me tornar terapeuta. Tudo isso, tudo isso tem a marca de Sir John Henry Newman na minha vida. E a intercessão dele, que eu sempre peço, eu sempre rezo para ele, eu sempre rezo pedindo a intercessão dele. E o caso do Newman é muito interessante porque nós temos muitos relatos que ele dedicou a si mesmo, que ele fez de si mesmo, da sua própria experiência. Nós temos os diários, nós temos as cartas de Sir John Henry Newman e nós temos este livro aqui, que é a Apologia Pro Vita Sua. O livro em que ele conta ao público a sua conversão à Igreja Católica, a sua conversão ao catolicismo, deixando a Igreja da Inglaterra e entrando na Igreja Católica Apostólica Romana. Esse livro foi publicado no decorrer do ano de 1864. Eu digo no decorrer porque ele saiu em publicações esparsas de uma revista. Os capítulos foram sendo publicados aos poucos, o Newman ia escrevendo, o editor da revista já os publicava, porque foi numa polêmica pública com um clérigo anglicano chamado Charles Kingsley, que tinha chamado Newman de mentiroso, dizendo que o Newman já trabalhava, entre aspas, para a Igreja Católica Apostólica Romana enquanto anglicano. Ele tentou romanizar o anglicanismo e ele, por isso, seria um língua bifurcada, responsável pela defecção de muitas pessoas da Igreja da Inglaterra. De fato, muita gente foi recebida na Igreja Católica por causa do Newman, embora ele, sobretudo ainda enquanto anglicano, isso já aconteceu. Algumas pessoas que tinham relação próxima com ele foram recebidas na Igreja Católica antes mesmo dele. Ele foi recebido no dia 9 de outubro de 1845, que inclusive é o dia da festa dele. Ele foi canonizado em 9 de outubro de 2019 pelo Papa Francisco, e 9 de outubro ficou a festa de Sir John Henry Newman. E o Newman não só ficou pessoalmente ofendido, o que já em 1864 não era um grande problema para ele,
Porque ele já tinha sido pessoalmente ofendido várias vezes e algumas vezes uma das coisas que mais deixava ele irritado é que assim o sujeito queria questionar ele pessoalmente, mas não fazia diretamente, chamava ele de herege, aí ele ficava puto, porque se quer xingar ele, xinga ele, a pessoa dele, não, salafrário, sacana, canalha, ok, agora chamar de herege, porque atacava aquilo que ele mais amava, que ele mais prezava, que era a sua relação com Deus. Como Deus queria que ele se relacionasse com ele. Conforme a lei de Deus, conforme a igreja de Deus, conforme a revelação, conforme a sucessão apostólica, conforme a autoridade da igreja. Isso tudo Newman amava, porque esse é o jeito reto, a ortopraxia de amar a Deus. Isso tudo foi muito caro para ele. Para esse homem melancólico, embora falasse em público tímido, fez um esforço intelectual imenso ao longo da vida por amor à verdade, se apaixonou pelos Santos Padres, e traduziu alguns deles, por exemplo, a Encarnazione de Santo Atanásio foi traduzido para o inglês por São John Henry Newman. Ainda enquanto anglicano, escreveu a História dos Arianos do século IV. Essa é um pouco da nossa figura. E São John Henry Newman falou muito da consciência. Não de uma coisa subjetiva, de um conjunto de sentimentos, mas da consciência enquanto voz de Deus para nós, testemunha do Criador. E neste vídeo eu quero relacionar a partir de São John Henry Newman, e sobretudo a partir de alguns episódios de um especial da Apologia Pro Vita Sua, a intimidade e a confissão. Um pouco do que eu já falei nos 2 vídeos anteriores, e este ponto especialmente a partir do segundo. Então a Apologia Pro Vita Sua é uma resposta a um insulto. Não tanto porque foi um insulto pessoal, mas porque foi um insulto na pessoa de São John Henry Newman a todo o clero católico. Todo o clero católico. Tá? Foi isso que o Charles Kingsley fez. E acabou sendo também uma resposta. Esse livro deixou o Newman ainda mais famoso, ele já era muito conhecido. Digamos que quando ele entrou na Igreja Católica, ele acabou ficando na geladeira, porque ele não era um católico com, digamos, um padre William Faber ou um cardeal Manning, que eram muito mais próximos da espiritualidade mediterrânea, tão típica do catolicismo romano à época, e a mais, digamos, universalizada, que era um pouco estranha para os ingleses, era um jeito diferente. Ele era muito mais próximo dos velhos católicos, dos old Catholics ingleses, aqueles que guardaram a fé mesmo com centenas de anos de perseguição. Eram mais discretos. Vejam, aqui eu estou falando de modos humanos possíveis, não estou falando de heresia, de ortodoxia, não. Dentro da ortodoxia, modos de ser. E o Newman teve alguns problemas na Universidade de Dublin, com o reitor, o arcebispo, Cullen, acho que é o nome dele. Teve alguns problemas com parte da hierarquia católica. Alguns ingleses que já eram católicos, o famoso Monsignor Talbot, que vivia em Roma, acusou o Newman de herege, por aí vai. Enfim, o Newman foi visto com certa desconfiança em Roma, em alguns setores. O próprio Pio IX falou para ele, olha, se o senhor tivesse me falado tais coisas aí, se isso tivesse vindo até mim. E depois, Leão XIII. Leão XIII acompanhou, fascinante isso, como de longe o Leão XIII acompanhou a trajetória do Newman. É lindo isso. Depois criou Newman cardeal e o chamou de meu cardeal. São John Henry Newman. John Henry Newman é meu cardeal. E pesavam muitas suspeitas, então, até mesmo entre os católicos sobre o Newman. Esse insulto do Kingsley foi uma oportunidade para o Newman defender os católicos contra a opinião pública anticatólica inglesa, defender a si mesmo contra os seus amigos, mas
expor o seu coração aos amigos anglicanos que tinham se afastado dele. Muitos não compreenderam os motivos dele, alguns até duvidaram também, como Kingsley, do que ele estava fazendo. E ele queria dizer para todas essas pessoas que ele deu o passo conforme ele sabia que era a vontade de Deus, e não porque ele estava mentindo. Enquanto ele era anglicano, ele acreditava que a igreja da Inglaterra era um ramo da igreja católica. E ele a amava. E ele amava os seus amigos anglicanos, até mesmo os que ainda permaneceram anglicanos, por toda a vida. Então, o que ele teve que fazer foi uma coisa que o deixava humilhado, que foi uma confissão pública da sua intimidade. Porque para o Newman isso é muito claro. Isso ele diz no começo da Apologia Pro Vita Sua, ele comenta. Ele fala que escrever esse livro, esse relato, é de uma dificuldade muito grande para ele. Ele tem que lutar contra a vergonha, porque para ele é muito difícil exibir aos olhos de todo mundo a maior intimidade que existe, a intimidade entre mim e o meu Criador. Isso doía para ele. Tanto que, na biografia que o Wilfred Ward escreveu sobre o Newman, Wilfred Ward é o filho do William George Ward, foi um contemporâneo do Newman, ao contrário do Newman, um ultramontano, converso do anglicanismo também. O filho dele, Wilfred Ward, foi o primeiro biógrafo de São John Henry Newman. Ele o conheceu pessoalmente, conheceu e entrevistou as pessoas que conviveram com o Newman. Claro, inclusive o próprio pai dele, ele sabia que o pai dele falava do Newman. E foi o primeiro biógrafo do Newman, escreveu a biografia Cardeal Newman em 2 volumes. E um dos relatos que eu nunca esqueci quando eu li essa biografia do Wilfred Ward é do padre Ryder, que conviveu com São John Henry Newman. Ele diz assim, o padre Ryder, que era comum, sobretudo no início da escrita da Apologia, que eles entrassem no quarto de São John Henry Newman, e essa época, só para situar vocês, foi uma época muito frenética na vida dele, porque assim, ele trabalhava o dia todo no colégio de Edgbaston, que ele fundou junto com os oratorianos de Birmingham. O Newman levou o oratório de São Filipe Neri para a Inglaterra, e aí ele fundou o oratório de Birmingham. Depois teve uma dissensão com alguns outros membros, por exemplo, o padre William Faber, que fundou o oratório de Brompton, em Londres. Claro, independentes como são os oratórios e tal, e aí eles tiveram divergências, sobretudo pessoais, não divergências de fé, mas especialmente pessoais, que acabaram complicando um pouco as coisas. O padre Faber foi para Londres e fundou o oratório de Brompton, que é muito famoso até hoje. É uma igreja em que vários escritores foram recebidos, por exemplo, na igreja católica, eles foram recebidos na igreja do oratório de Brompton. Maurice Baring, que eu citei no início deste vídeo, né, como meu escritor favorito, ele foi recebido na igreja católica no oratório de Brompton, e por aí vai, tá? Então o Newman trabalhava o dia todo, pra cacete. E ele escrevia à noite. E escrevia freneticamente porque ele tinha prazo para mandar cada trecho da Apologia Pro Vita Sua para que fosse publicada na revista. Então ele trabalhava nessa época, pelo menos durante 1864, o período em que ele escreveu a Apologia Pro Vita Sua, ele trabalhava 12 horas por dia. Era um negócio assim de maluco. E o padre Ryder fala que era comum, nos períodos iniciais da Apologia, que eles entrassem e encontrassem o Newman chorando. E quando eu li isso, eu pensei imediatamente nesse trecho que eu acabei de falar para vocês, da vergonha de São John Henry Newman, de expor a sua intimidade, de mostrar para todo mundo a relação de amor mais profunda que ele tinha, que ele vivia e que era mais importante para ele. Mas ele tinha que mostrar. Ele teve que fazer esse sacrifício. E é impossível a gente não pensar em Santo Agostinho também, falando da sua dificuldade, dizendo que ele faz isso não por mim, mas por Deus, por amor a Deus, por louvor a Deus. E São John Henry Newman faz a mesma coisa. Esses homens, esses grandes santos da igreja,
nos deram um grande exemplo de confissão. Por amor a Deus, eles olharam para suas trajetórias. Eles revisitaram as suas trajetórias. E nós somos chamados a fazer a mesma coisa. Newman pode ter chorado de vergonha, mas ele engoliu a vergonha. Ele engoliu essa vergonha. Nós, por outro lado, Newman tinha vergonha de algo que era belo. E é a sua intimidade com Deus. Ele tinha vergonha não daquilo, não é, mas de expor aquilo. As nossas vergonhas confessionais, autobiográficas, não sei, imagino que a de vocês sejam parecidas com as minhas, elas são vergonhas de coisas mais baixas, mais vulgares. Né? Nós temos uma vergonha que é diferente da vergonha de São John Henry Newman. Né? E nós temos a necessidade de encarar o que nos é humilhante para nos livrarmos disso. Nós temos vergonha de que outras pessoas descubram não a nossa intimidade mais bela. Às vezes parece que a gente até quer expor aquilo, não é? Mas nós temos vergonha de que as outras pessoas vejam a nossa baixeza. Quantas vezes a gente não vai se confessar com vergonha? Ou porque é o mesmo padre, a gente repete o pecado. Ou porque a gente está com vergonha, mesmo que seja um padre com quem a gente nunca confessou na vida, mas a gente está com vergonha daquele negócio que a gente fez. Ou seja, é essa vergonha mais baixa que nós temos. Sem perceber que essa vergonha faz com que nós nos ocultemos de Deus. São John Henry Newman não queria mostrar a sua relação com Deus para as outras pessoas. E, no entanto, ele fez isso por amor a Deus, em primeiro lugar. E nós escondemos a nossa baixeza, claro que dói, é óbvio que dói, isso aqui é indiscutível, tá? E, portanto, se dói é desagradável. Mas, ao mesmo tempo, como a gente viu no vídeo anterior, é absolutamente necessário esse exercício confessional. É absolutamente necessário. Para que nós tenhamos mais intimidade com Deus, estejamos mais enraizados na realidade. Então, esse negócio de que a gente sente vergonha, na verdade, não é motivo para vergonha. Né? Não é motivo nenhum de vergonha. É ruim? É. E é por isso que tem que ser exposto aos olhos de Deus. E do seu ministro ordenado, claro, que vai nos perdoar em nome dele. Porque tem autoridade para isso. E se nós temos traumas, se nós estamos machucados, se as nossas raízes estão muito doloridas, esse processo vai ser sempre um trago amargo e longo. Talvez ele ocupe a nossa vida inteira. Talvez a gente não consiga, e o normal é isso, a gente não conseguir fazer isso de uma vez. Esse processo é gradativo, esse processo confessional, porque todo dia, à medida em que a gente se abre para a realidade, em que a gente enfrenta essa vergonha da baixeza, a gente encontra algo novo, em que a gente adquire, por exemplo, lendo São John Henry Newman, lendo Wendell Berry, a gente adquire recursos, meios para olhar para a nossa própria história e contá-la melhor. E perceber que nós antes, além da vergonha, nós não tínhamos palavras, faltavam-nos palavras para contar aquela experiência. E aí o trago é amargo, às vezes longo. Nunca vai acontecer de uma só vez. O objetivo é chegar à verdadeira intimidade, é chegar ao fundamento de tudo, ao primeiro capítulo do mundo, como diz o J. Bercroft. O objetivo é nos enterrarmos nas nossas raízes. Porque aí é que a gente vai brotar realmente, né? Aí é que a gente vai dar folhas novas. É aí que a gente vai chegar à verdadeira intimidade consigo mesmo e com Deus. A confissão remove os escombros que estão sobre quem nós somos. Essas imagens, eu falei, não é do duplo
no vídeo anterior, eu finalizei falando desse duplo, desse ídolo que nós formamos, e na verdade, talvez para ser mais preciso, nós formamos uma série de ídolos que são quebrados e substituídos, e quebrados e substituídos. É como se uma estatuazinha fosse construída em cima do espaço da outra e ficam os escombros. Esses escombros, essas tentativas falsas de interpretar quem nós somos, essas tentativas de fuga da realidade, fuga do próprio Deus, como in The Hound of Heaven, formam escombros em cima de quem nós somos, de quem nós somos chamados a ser. E eu estou lembrando agora, não coloquei isso aqui no plano, mas eu estou lembrando agora, não é? Para os padres do deserto, nós temos a relação entre a fé e as obras, né? Para os padres do deserto, as obras são, num primeiro sentido, os exercícios ascéticos que a gente faz, e aqui isso abrange a confissão, vejam, porque é uma dificuldade. Dá para considerar o exercício confessional autêntico como exercício ascético. Uma dificuldade de nós chegarmos a quem nós somos, de nos expormos a nu diante de Deus. Bem, eles diziam então que as obras consistem, num primeiro sentido, sem excluir obras de misericórdia, as obras de piedade que fazemos, não é excluir, mas é dizer que para além delas, e num sentido que é muitas vezes anterior, o nosso trabalho, as nossas obras, consistem no trabalho de remover os escombros para a graça de Deus, os obstáculos que nós mesmos colocamos à graça de Deus. E nós podemos ver isso muito claramente quando tentamos o exercício confessional. Esses muitos obstáculos que nós colocamos, porque é dolorido, que incomoda, porque dá vergonha, porque cansa. Porque parece que nós perdemos o chão, a depender de certas conclusões que tenhamos sobre episódios marcantes da nossa vida. Depois a gente muda essa conclusão, a gente vê que era diferente. E durante um certo tempo foi um mecanismo de defesa para evitar a dor. Ok. Mas que, quando a gente quis crescer conscientemente, a gente se encontrou com aquilo de novo, precisou lutar contra aquilo, precisou derrubar aquela interpretação, aquela defesa, que já não servia. Porque não era verdadeira. Que em algum momento ela teria que ser derrubada mesmo. Do contrário, ela só traria mais infelicidade, mais até do que a dor de encarar aquele problema. Como eu disse, São John Henry Newman foi acusado como padre de ser um mentiroso. A sua defesa foi uma defesa do sacerdócio também. Foi uma defesa em primeiro lugar do sacerdócio, depois de si mesmo. A nossa narrativa confessional, e aqui está um dos grandes problemas, ela pode ser mentirosa. Como diz aquele verso do Luís Rosales, que é o meu favorito, porque nada me ha engañado tanto como mi sinceridade. Ou seja, a sinceridade pode ser diferente da veracidade, no sentido de que eu posso dizer aquilo que eu sinto, eu posso dizer as coisas tal como eu as enxergo, do melhor jeito possível, e isso pode ser impreciso, falso, mentiroso. Porque eu ainda não consegui alcançar aquela experiência integralmente. Eu não tive coragem de encarar aquele episódio dolorido. Eu não tive coragem de assumir a responsabilidade por aquele ato que eu fiz. Eu não tive coragem de admitir que, independente do que tenha acontecido na minha vida, por pior que seja, eu continuo sendo responsável por ela. Eu continuo sendo responsável por quem eu sou. E não as pessoas ao meu redor. Nós temos medo de encarar, mais uma vez, aquilo que dói. Preferimos fugir da verdadeira intimidade. E esse é o preço que nós acabamos pagando. Buscando confortos passageiros, talvez. E às vezes nem tão confortáveis assim, não é?
Muitas vezes eu escuto, não sei se é o caso de vocês também, a expressão, olha, você está muito na sua zona de conforto. Mas pense um pouquinho, uma reflexão que me veio à mente, talvez ajude vocês também. Cacete, por que chamam de zona de conforto aquilo que não é confortável? Porque olha, às vezes eu não quero enfrentar aquele problema, porque eu sei que vai doer. Só que aí se eu fico na tal da zona de conforto, cara, continua doendo. Então assim, não é tão confortável também a zona de conforto. Percebam? Como a fuga da intimidade, ela também nos cobra um preço alto. E com o transcorrer da vida, com a consciência da morte, a gente vai percebendo que esse preço é alto demais. Esse preço envolve a entrega da nossa vida para algo que não pertence a ela, para algo que é mais baixo do que ela, uma diminuição. E, no entanto, a luta, a tentativa de remover as palavras e interpretações falsas de quem somos, já é uma vitória. O esforço confessional é necessário e traz consigo o seu próprio prêmio. O padre Castellani, que se sentiu também, como São John Henry Newman, muito derrotado ao longo da vida, sem deixar de lutar, chegando próximo ao desespero, à apatia, ele dizia assim que Deus não nos pede que vençamos, mas nos pede que lutemos. Cada esforço confessional, cada vez que a gente enfrenta, que a gente tenta recontar a nossa história, que a gente tenta voltar àquilo que dói, que a gente se arrepende, assume a responsabilidade, se confessa capaz de fazer aquilo de ruim, de besta, de humilhante, já é um passo, né? Já é um passo em direção à verdadeira intimidade com Deus. Pequeno, mas necessário, e por isso mesmo bom. Né? São John Henry Newman, trabalhando 12 horas por dia e chorando de vergonha, não desistiu. Né? Ele não desistiu. Ele sabia que ele tinha que fazer aquilo, que era necessário que ele fizesse aquilo. O reconhecimento, reatar os vínculos com alguns velhos amigos, até ser admirado por muitas pessoas, foi um fruto. Ele não esperava que ele fosse receber. Depois de tantos anos sendo ignorado, o povo tendo desconfiado dele, ele não esperava. Foi um fruto. E poderia não ter acontecido também. Mas Deus quis que acontecesse assim também. E só o exercício confessional de São John Henry Newman, independente do seu reconhecimento humano, o esforço de explorar essa intimidade, de nos mostrá-la humildemente, convidando-nos para que façamos a mesma coisa, é um testemunho para nós. É um testemunho para nós que queremos também essa integridade, essa unidade de vida. A qual não se pode chegar, não completamente nesta vida, com certeza, mas a qual não se pode chegar em nenhuma medida sem o exercício confessional, sem a narrativa autobiográfica. Só se chega à verdadeira intimidade pela confissão. Pela confissão. Enfim, é isso que eu queria dizer para vocês, meus amigos. Agradeço pela sua atenção e até o próximo vídeo.